Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de logaritmos. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? Se A é a área da região R do plano cartesiano dada por R igual a xy pertencente a R2, tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 10, e y é maior ou igual a zero e menor ou igual ao logaritmo de x, então é correto afirmar que, e aqui tem cinco alternativas, você escolher qual que é a correta. Observe que as alternativas sempre tentam trazer A, elas trazem, né? A é, dentro de um limite, né? Por exemplo, aqui menor ou igual ao logaritmo de 20 elevado à quarta, tá? É, ele não traz o valor da área especificamente, mas sim o A ou então a função de A que está dentro de determinados limites, tá ok? Bom, aqui a gente tem o gráfico da função, né? X e logaritmo dependendo de x, tá? Ele quer saber, ele quer avaliar essa área aqui, que está em azul, né? Que é a área sobre o gráfico do logaritmo de x no intervalo de 2 a 10, tá ok? Bom, a primeira ideia aqui seria integrar essa função logaritmo nesse intervalo aqui para descobrir a área sobre o gráfico, tá? Mas isso aqui não vai resolver, mas eu vou fazer aqui apenas título ilustrativo, tá? Para você calcular aqui, você faria a integral, né, de logaritmo de x dx, no intervalo de 2 a 10. Fazendo isso aqui é uma integral simples, né? O valor dá 13,64. Observe que isso aqui não é difícil de encaixar aqui em qual alternativa aqui está por causa dos limites, né? Ou seja, 10,64 é maior do que e elevado a menos 13,64 é maior que 1 sobre 9 fatorial, menor ou igual a 20 elevado a menos. Quer dizer, aqui está meio difícil, né, de enquadrar esse número aqui nessas alternativas aqui, tá ok? Então essa aqui não é uma saída boa, tá? Essa melhor saída é você tentar avaliar um limite superior para a área e o limite inferior para a área de uma outra maneira, tá ok? Então vamos analisar o gráfico novamente. Bem, como estimar a área? Primeiramente a menor, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai somar a área de. Nós vamos criar retângulos aqui, de tal forma que a base seja 1, ou seja, a gente vai pegar um retângulo aqui dessa, entre 2 e 3 aqui, e que a altura seja o logaritmo de xi, onde x é a abscissa do vértice inferior esquerdo do retângulo i. Então nós vamos construir um retângulo aqui, tá ok? E a abscissa xi é aqui 2, né, que é o canto inferior esquerdo aqui do retângulo, tá ok? E a altura seja o logaritmo de xi, que é o logaritmo de 2 aqui, tá? Então nós vamos ficar com o primeiro retângulo aqui, tá vendo? Então a base é 1 e a altura é o logaritmo de 2, ok? Depois a gente vai construir o segundo retângulo aqui, que é a base é 1 e a altura é o logaritmo de 3. De tal forma que nós vamos estimar essa área aqui a menor, tá ok? Porque vai ficar faltando esses espaços aqui, tá? Assim sucessivamente, até que a gente chegue aqui no retângulo 8, tá ok? Então vamos calcular a área desses retângulos aqui. A gente tem que o retângulo 1, o x, né? Que aqui é 2, né? O canto inferior, a abscissa do canto inferior esquerdo aqui é 2, né? A base é 1 e a altura é o logaritmo de 2, né? Que é o logaritmo dessa abscissa aqui, tá ok? Então a área fica a base vezes a altura, que é o logaritmo de 2. O retângulo 2, a abscissa aqui é 3, né? Então a altura aqui é o logaritmo de 3. E então a área é logaritmo de 3 vezes 1, que é o logaritmo de 3. E assim sucessivamente para cada um dos retângulos. Até o retângulo 8, que a abscissa aqui é 9, né? Então a base aqui é 1, a altura é o logaritmo de 9, então a área é o logaritmo de 9, tá? Então, como a gente vai calcular? A gente vai somar a área desse retângulo aqui, tá ok? Então, a área inferior, né, que é a menor aqui, é a soma da área do retângulo 1 até o retângulo 8, tá ok? Isso aqui é igual ao logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 8 é o logaritmo de 9, tá? Que é a soma dessas áreas aqui. Aqui nós podemos colocar um zero aqui, e aí você vai perceber qual que é a utilidade desse zero aqui. A gente pode somar zero aqui, não altera, né, o valor da soma, tá? O zero é o logaritmo de 1, né? Então o logaritmo de 1 é zero, tá ok? Então, logaritmo de 1 mais logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 logaritmo, até logaritmo de 9 é o logaritmo de 1 vezes 2 vezes 3 até 9, tá ok?
Isso aqui é o logaritmo de 9 fatorial. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Agora vamos estimar a área do retângulo A maior, tá ok? Para estimar a área do retângulo maior, a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de ser o logaritmo de 2, que é o canto inferior esquerdo aqui, nós vamos usar o logaritmo de 3 para o retângulo 1, tá ok? Porque aí a altura fica esse valor aqui, que é o logaritmo de 3, tá ok? Então a base fica 1 e a altura é o logaritmo de 3. De tal forma que a área desse retângulo aqui é 1 vezes o logaritmo de 3, tá ok? E aqui a gente faz o retângulo 2, né? Também base 1 e aqui é logaritmo de 4, tá? E assim por diante nos demais retângulos. De tal forma que nós vamos construir a mesma tabela aqui, né? Para o retângulo 1, a área é o xi, né? Do retângulo é o 3, né? A base é 1, né? E a altura é o logaritmo de 3. Tá ok? De tal forma que a área é a base vezes a altura, que é o logaritmo de 3. O 2 é a mesma coisa, né? A base aqui é 1, a altura é o logaritmo de 4, né? E então fica a área é 1 vezes o logaritmo de 4, que é o logaritmo de 4. Tá ok? De tal forma que a área A maior, né? Que nós estamos estimando a maior agora a área, porque também nós estamos somando uma parte a maior aqui, né? Uma área maior que não existe na área original. Fica que é a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2 e assim por diante até a área do retângulo 8. Tá ok? Isso aqui é igual à área do retângulo 1 é o logaritmo de 3, mais a área do retângulo 2, que é o logaritmo de 4, e assim por diante até o logaritmo de 10, né? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, só que agora nós vamos somar o logaritmo de 2 aqui e vamos somar zero, tá ok? Para eu somar o logaritmo de 2 aqui, eu tenho que tirar o logaritmo de 2 para não alterar o valor da soma, certo? Então, eu vou ficar com o resultado disso aqui é menos o logaritmo de 2, mais o zero, que é o logaritmo de 1, mais o logaritmo de 2, mais o logaritmo de 3, e assim por diante até 10, tá ok? Então, isso aqui é o logaritmo de 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, 5, até 10, tá ok? Menos o logaritmo de 2. Isso aqui é o 10 fatorial, né? Então, isso aqui fica igual ao logaritmo de 10 fatorial menos o logaritmo de 2. Isso aqui é a área estimada A maior, tá ok? Logaritmo de 10 fatorial menos o logaritmo de 2 é igual ao logaritmo de 10 fatorial sobre 2, né? Então, isso aqui é o logaritmo de 10 vezes 9 fatorial sobre 2, que é o logaritmo de 5 mais o logaritmo de 9 fatorial, tá ok? O logaritmo de 5 é o logaritmo de 2 vezes 2,5, né? Isso aqui, então, fica igual a logaritmo de 2 mais o logaritmo de 2,5 mais o logaritmo de 9 fatorial. Observe que como E vale 2,718, né? Isso aqui é uma dízima, né? Vale 2,718, é um número irracional, desculpe, não é uma dízima, é um número irracional. O logaritmo de 2 está entre 0 e 1, né? Porque 2 é menor que 2,718, tá ok? Então o logaritmo de 2 está entre 0 e 1. E o logaritmo de 2,5 também é menor que 2,718, que quer dizer que o logaritmo de 2,5 também está entre 0 e 1. Ou seja, a soma do logaritmo de 2 mais o logaritmo de 2,5 é menor que 2, tá ok? Então, a área estimada A maior, né, que eu chamei aqui de AS, é igual ao logaritmo de 2 mais o logaritmo de 2,5 mais o logaritmo de 9, que nós tínhamos calculado anteriormente, né, que é menor do que 2 mais o logaritmo de 9 fatorial. Isso porque o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 2,5 é menor que 2. Né? Então, se essa soma aqui é menor que 2, né? Se esse logaritmo de 2 mais 2,5 é menor que 2, essa soma aqui é menor do que 2 mais o logaritmo de 9 fatorial. Tudo bem até aqui? Isso tudo aqui porque esses logaritmos são positivos, né? O logaritmo de 2 é positivo, o logaritmo de 2,5 é positivo, o logaritmo de 9 fatorial também é positivo. Tá? Dessa forma como o log de 9 fatorial é maior que zero, né? Porque 9 fatorial é maior que E, né? A é maior que zero porque A é uma área, né? E o 2 mais log de 9 fatorial é maior que zero porque o log de 9 fatorial é maior que zero, né? Como eles todos são maiores que zero, você pode extrair o logaritmo desses três termos, né? De forma que você pode extrair o logaritmo de cada um desses lados dessa inequação aqui. Tá ok? Então fica aqui o log do log de 9 fatorial é menor que o log de A, que é menor do que o log de 2 mais log de 9 fatorial. Tudo bem até aqui?
Como x é maior do que o log de x, para qualquer x maior que zero, o log de 2 mais o log de 9 fatorial é menor do que 2 mais log de 9 fatorial. Por que eu fiz essa afirmação aqui? Primeiro você pode imaginar, testar com um exemplo, né? Você imagina que log de e elevado a 2 é igual a 2, né? O logaritmando e elevado a 2 é igual a 7,39, ele é maior do que o logaritmo, certo? Então x é maior do que o logaritmo. Se você colocar, pensar aqui em e elevado a 3, e elevado a 3 é igual a 3, né? E elevado a 3 é aproximadamente 20, o que quer dizer que 20 é maior do que 3, né? Então, é, você pode pensar dessa maneira. A outra também é você pensar em função da derivada, tá ok? Imagina que você tem o gráfico, né, de x e log de x. Uma outra forma de você analisar o problema é você analisar a primeira derivada, né? A primeira derivada do log é 1 sobre x, né? Que é sempre menor que 1 quando x é maior que 1, né? Então, quando o x tende a infinito, essa derivada aqui vai tendendo a zero, né? O que quer dizer que um incremento, qualquer incremento aqui em x, resulta em um incremento muito menor aqui no log de x. Você entendeu? Ou seja, isso aqui está tendendo a zero. Você precisa de uma variação de um aqui, em x, resulta numa variação muito menor que um aqui. Tá ok? O que quer dizer que x acaba sendo maior do que o log de x. Tudo bem? Bem, dessa forma, então, o log do log de 9 fatorial é menor do que o log de A, que é menor que o 2 mais o log de 9 fatorial. Eu observo que essa alternativa aqui está bem próxima dessa alternativa aqui alternativa B do IME, né? Que o IME, aliás, deu como correta. Mas eu não entendi muito bem por que que ele se considerou igual aqui. Me parece que há um- é inerente ao nosso processo de cálculo aqui que há uma diferença, né? Esse limite nunca vai ser igual a esse ou vai ser igual a esse aqui. Ou seja, a área nunca vai ser igual a essa ou igual a essa. Ela vai ser maior que essa e menor que essa, tá? De forma que a alternativa correta, mais correta aqui para mim seria a alternativa B, né? E o INPE considerou como gabarito correto a alternativa B. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!